Cortou o vídeo, então eu vou tentar ser mais breve. Mas o que eu queria falar é que hoje em dia a gente vê muito a repulsa que eu tenho na sociedade, principalmente em Belo Horizonte, é a forma como são tratadas as pessoas em situação de rua, né? Que são vistos como um lixo, né? Uma poluição visual, né? Cada hora eles colocam eles num lugar. E isso me traz uma certa repulsa. Eu fico pensando que daqui a uns anos a gente pode olhar para essa situação e enxergar. Claro que em proporções menores, né? O que aconteceu em Barbacena não tem como se comparar. Mas a gente pode, num futuro próximo aí, perceber que a gente é cruel também com a sociedade, né? E eu queria mostrar isso, a importância da sociedade na figura desse médico, né? Desses jornalistas, cineastas, como controle social também, porque eles barraram de alguma forma o que o Estado fazia, né? Eles denunciaram. É o nosso papel como cidadão, né? Como policial, como cidadão, como ser humano, né? Acho que como ser humano a gente tem essa obrigação de denunciar as coisas que a gente vê na sociedade. Então, de alguma forma, a gente faz parte desse controle também de maneira positiva, como uma forma de denúncia, né? De não aceitação, de intolerância a esse tipo de coisa. Eu acho que eu já falei muito. O que eu queria falar em relação à matéria é isso, mas eu queria ler mais acho que vai dar tempo de eu ler uma coisinha também, esse livro aqui da Hannah Arendt. Hannah Arendt era uma judia que foi perseguida, né, teve que fugir do nazismo, né, do Holocausto. E esse livro aqui, ela já estava morando nos Estados Unidos e ela era correspondente de um jornal. Esse cara aqui esse Eichmann é um nazista que era o responsável pelo envio dos judeus às câmeras de gás. E ele fugiu até para a Argentina. Ele não participou não foi julgado por Nuremberg, né? E tempos depois, quando descobriram que ele estava na Argentina, Israel conseguiu capturar ele e levou ele para um julgamento em Jerusalém. Então esse livro fala justamente do julgamento do Eichmann em Jerusalém. O livro, ela fala da banalidade do mal, né? Chama Eichmann em Jerusalém, um relato sobre a banalidade do mal. Porque quando ele estava no julgamento, perguntaram para ele, né? Por que ele fez tais atrocidades, né? Por que ele permitiu que aquilo estava acontecendo, acontecesse, né? Aí ele pegou e respondeu que o que ele fez foi cumprir ordens. Ele justificou a sua atitude como o que eu fiz foi cumprir ordens, o que eu fiz qualquer alemão teria feito. Né? Então é o que a Hannah Arendt chama de banalidade do mal, é isso, né? Para ela, a banalidade do mal é você não raciocinar sobre aquilo que estão te pedindo para fazer, não raciocinar diante do que a vida está te trazendo, né? A gente não pode simplesmente reproduzir o que estão nos pedindo, a gente tem que raciocinar, questionar, né? Esse livro é muito interessante, é um relato histórico e real. Quem tiver a oportunidade de ler, é muito interessante. E eu queria ler um pedacinho aqui que a Hannah ela fala que no fim do julgamento era isso que o juiz deveria ter dito para esse homem, né? Então vou ler só um trecho, né? Fala assim: se é verdade que a justiça não deve ser feita, ela deve ser vista. Então a justiça do que foi feito em Jerusalém teria emergido para ser vista por todos se os juízes tivessem a ousadia de se dirigir ao acusado em algo com os seguintes termos. Então é o que ela acreditava que deveria ter sido dito a esse homem. Você admitiu que o crime cometido contra o povo judeu durante a guerra foi um crime na história conhecida e admitiu seu papel nele, mas afirmou nunca ter agido por motivos baixos, que nunca teve inclinação de matar ninguém, que nunca odiou os judeus e que, no entanto, não podia ter agido de outra forma e que não se sente culpado. Achamos isso difícil, mesmo que não inteiramente impossível, de acreditar. Existem algumas, embora não muitas, provas contra você nessa questão de motivação e consciência que podem ficar além da tua dúvida.
Você disse também que seu papel na solução final foi acidental, que quase qualquer pessoa poderia ter tomado seu lugar, de forma que potencialmente quase todos os alemães são igualmente culpados. O que você quis dizer foi que é uma solução realmente bastante comum, mas que não estamos dispostos a aceitar. E se não entende nossa objeção, recomendaríamos a sua atenção à história de Sodoma e Gomorra. 2 histórias bíblicas que foram destruídas pelo fogo do céu, porque todo o povo delas havia se tornado igualmente culpados. Isso, incidentalmente, nada tem a ver com a recente-nascida ideia de culpa coletiva, segundo a qual as pessoas são culpadas ou se sentem culpadas de coisas feitas em seu nome, mas não por elas. Coisas que não participam e das quais não oferiram nenhum proveito. Em outras palavras, culpa e inocência diante da lei são de natureza objetiva. E mesmo que 80 milhões de alemães tivessem feito o que você fez, isso não seria desculpa para você. Então, assim, ela como judia, né? Ela escreve isso que ela acredita que era isso que um juiz deveria ter dito para esse homem, né? Então, o relato dela nesse livro todo é essa banalidade do mal, né? Como a gente banaliza o mal sem questionar. E que a solução para isso é o questionamento. Quando a gente questiona o que estão pedindo para a gente não faz parte desse processo de banalidade do mal. Então é isso que eu queria falar. Novamente eu peço desculpa aos colegas por não estar aí hoje, né? Minha voz ainda está de castigo, né? A médica pediu para eu não conversar por esses dias. Então eu tô aqui no meu silêncio, analisando a banalidade do mal em meio a nós. É isso, obrigada. Tchau, tchau.